Olá pessoal, eu sou Thiago Goulart, jornalista do blog Valor Educação. Estou com Paola Schwab, a parte comercial da CA Indosuez. A gente vai fazer um bate-bola rápido aqui, apresentando a casa, falando um pouco dos fundos da casa e também um pouco de cenário, como é que eles estão entendendo um pouco do cenário brasileiro, certo? Paola, satisfação tê-la aqui na casa. Um pontapé inicial aqui, vamos falar um pouquinho sobre CA Indosuez. Conta pra gente um pouco dessa história. Thiago, muito obrigado pela participação, pelo convite. Agradeço aí mais uma vez a atenção. Thiago, eu sou a comercial dos fundos, a comercial institucional dos fundos do CA Indosuez Wealth Management aqui no Brasil. O CA Indosuez faz parte do conglomerado Crédit Agricole, que é o terceiro maior banco da França, 11º maior banco do mundo em ativos, E ele tem 140 anos de história. No Brasil, a gente está presente há 70 anos. A gente chegou no Brasil como banco francês e brasileiro. Uhum. Alguém deve lembrar. Personalité fazia parte do nosso banco, foi comprado pelo Itaú. Então, muita gente lembra disso. E a Asset está presente aqui há 20 anos. A gente, hoje, é uma casa que a gente decidiu fazer uma coisa muito bem feita. A gente é uma casa referência em renda fixa, crédito privado. A gente tem 13 bilhões sob gestão. Excelente. E a gente brinca que a gente quer fazer ali, a gente faz uma coisa simples, que é crédito privado, então que a gente quer fazer feijão com arroz, mas que seja o melhor feijão com arroz que tem. Okay. Saboroso, com cuidado, sempre respeitando os detalhes. Fala um pouquinho pra gente também, Paola, assim, dos fundos que compõem a casa ali, a composição dos fundos, o que você chamaria mais atenção. Claro. Então, assim, hoje, o que a gente tem? A gente tem uma gestão só de renda fixa crédito privado. O que vai variar nos nossos fundos é a liquidez do fundo e quanto eu aloco em crédito, porque isso tem que ser compatível com a liquidez. Por exemplo, a gente tem desde um fundo DI Master, que é um fundo D0, que você aplica, se você resgatar, o dinheiro está no mesmo dia na tua conta, então a gente chama ele de D0. Então, o máximo que eu posso ter em alocações de crédito privado é 50%. Certo. Aí depois eu tenho um fundo que a gente chama de Agilité, que é um fundo D5, D mais 5, então se você resgata, ele cai 5 dias depois, uma taxa de meio, um fundo que eu estou buscando ali, 105 do CDI de rentabilidade. Tá? Aí eu tenho o Vitesse, que é um dos fundos mais conhecidos aí de crédito da indústria financeira. Eu ia até tocar, a gente comentou aqui um pouquinho no bastidor para falar dele. Comenta um pouquinho para a gente, se puder abrir uma posição ou falar um pouquinho da estratégia desse fundo, como é que é o fundo Vitesse? Tá. Então vamos lá, gente. O fundo Vitesse é o flagship da casa. Ele tem uma performance ali consistente acima do CDI. Hoje ele tem mais de 3 bilhões aí. Em alguns momentos o fundo, a gente acaba fechando o fundo, dependendo do cenário de mercado. Por que às vezes fecha? Então, por exemplo, para eu rentabilizar um fundo, eu tenho que comprar emissões que estejam um prêmio compatível, tanto com o mandato, com o objetivo do fundo. Então, assim, como a gente estava tendo muita demanda de crédito ano passado, os spreads estavam exprimidos, isto é, a rentabilidade dos papéis estava baixa para o gestor, a gente acabou fechando o fundo. Certo. Esse ano, a gente reabriu o Vitesse novamente. Tá? A gente está esperando fechar ele quando atingir ali seus 4,5 bilhões. Foi o que a gente projetou. Por quê? Porque tinham as emissões compatíveis com o mandato do fundo. Então, isso é muito importante. Na gestão do Vitesse, como dos fundos de crédito, o que a gente tem feito ali, o que a gente fez nesses últimos meses, foi aumentar as nossas alocações no setor bancário, porque a gente estava vendo que as empresas estavam, o setor corporativo, com taxas um pouco mais baixas, emissões muito longas. Então, a gente tem uma preocupação com a liquidez. Caso pudesse ocorrer algum evento estrutural ou de liquidez no mercado. Claro que a gente acha que isso não vai se concretizar, mas a gente tem sempre uma preocupação, tem que fazer uma gestão mais consciente. Então, a gente acabou aumentando o número de letras financeiras. Você vai ver que a concentração do setor em bancos acabou sendo maior aí, tanto no Agilité como no Vitesse. Como é que vocês estão lidando com essa questão do corte de juros? Agora o Copom sinalizando para a gente, por exemplo, uma queda ainda maior da Selic, por exemplo, 5,75. Como é que vocês estão observando isso para a gestão de fundos como esse?
Então, o que a gente está projetando ali, segundo o nosso economista-chefe, Vladimir, a gente está projetando aí um corte aí esse ano de 1%, né? Não de uma vez só, provavelmente o que seria mais eficiente, acho que seriam 2 cortes de 0,5%, né? A gente já viu a reação aí tanto na Bolsa como na parte de juros, né? E a gente tem uma expectativa que com isso, né, essas reformas se consolidando, a gente tenha muito mais investimentos, tanto na parte de infraestrutura, como investimento externo, né? E com isso a gente vai poder reabrir, talvez, aí o nosso fundo de debêntures incentivadas, que é o maior do mercado hoje. É um fundo que a gente a gente fechou ele com 1,5 bilhões. Tá? Ele é o maior da indústria e um dos fundos mais maduros. Não, e bem parrudo, né? Assim, quer dizer, um fundo que já está consolidado já, né? Sim. Como é que a Indosuez ela tem observado o cenário brasileiro? Porque tem certos avanços aí, a gente tem vários promessa, né, de avanços, muito no setor da previdência agora, né? Então teve o primeiro time aí importante e substancial da reforma passando na Comissão Especial da Câmara. E já está sendo gestado também a parte da reforma tributária. Como é que vocês têm observado num futuro próximo justamente o cenário brasileiro? Bem, eu acho que para o Brasil vai ser uma coisa muito importante, para o mercado de crédito também. Né? Como eu já comentei anteriormente, a gente viu esse reflexo só de uma possibilidade, né, da reforma passar. A gente já viu bolsa e juros, como eu comentei, e agora eu acho que os ativos vão ser mais valorizados, a gente vai poder trabalhar melhor essa questão do crédito e fazer o nosso dever de casa. Né? Bom, Paola, é satisfação tê-la conosco, que a gente estreite esses laços, né, a Valor e a Indosuez, e que a gente possa ter uma vida longa aí pela frente. Não, com certeza. Thiago, obrigado pela oportunidade e, pessoal, até a próxima. Obrigado.